Eu pensava que argumentos lógicos iam mudar a forma que alguém pensava. Eu realmente achava que se eu expusesse os fatos de forma clara, a pessoa falaria: uau, você tá certo. Reavaliei completamente todo o meu sistema de crenças. Obrigado por me esclarecer. Só que na prática, quanto mais você apresenta fatos, mais a pessoa se agarra na crença antiga. Ela entra no modo defensivo, distorce, rebate com um argumento que não faz o menor sentido, ou simplesmente ignora, porque ela não está interessada na verdade. Ela está interessada no prazer emocional de continuar acreditando no que já acredita. Ela associou isso ao seu senso de segurança. E aí faz todo sentido aquele provérbio: repreenda um sábio e ele te agradecerá. Repreenda um tolo e ele te odiará. Hoje, eu só falo: tá bom, tentar aplicar lógica em certas pessoas é igual jogar xadrez com pombo. Ele vai derrubar as peças, cagar no tabuleiro e sair andando com o peito estufado achando que venceu. Mais foco, menos ansiedade. Concordo com esse vídeo, pessoal. E digo mais. A maioria dos crentes são assim. A cada 10 crentes, 8 são bem resilientes. O pessoal faz muita força para não entender. Entende, mas ignora completamente. E para essa gente vai demorar mais. Só que para muitos ateus que nem viraram, que nem eu e muitos que estão virando agora, são pessoas que normalmente se questionam mais, pessoas que são um pouquinho fora da caixa, né? Por isso que falam, né? Pô, o ateu parece muito inteligente. A gente parece muito inteligente mesmo, porque a gente tem um senso crítico. A gente vai atrás, a gente analisa. E depois que tu vê algumas verdades da Bíblia, como elas realmente são, tu para de espiritualizar um pouco a coisa, tu olha o que está escrito, tu vira ateu. Quem lê a Bíblia vira religioso. Quem entende a Bíblia vira ateu. Comigo foi assim. Eu, quando eu estava migrando ali, eu fui cristão por 9 anos e judeu ali por 1 ano e 5 meses ali, seguidor da fé judaica, né? Quando eu percebi que eu era ateu, foi quando depois que eu descobri tudo isso, pô, cara, Moisés recebeu a lei, não matarás, e foi lá, matou 3.000 pessoas, Deus mandando fender mulheres ao meio, 2 ursas destroçando 42 crianças, sabe, Deus cegando as pessoas, caindo fogo do céu, mandando matar bebês de peito, essas atrocidades de pegar meninas virgens como espólio de guerra. Tudo isso, depois que eu descobri tudo isso, eu ainda não tinha virado ateu, mas eu tava assim, cara, como assim, cara, eu nunca tinha visto por esse lado. E aí um dia eu tava orando e eu senti assim, parecia que eu tava falando sozinho. Eu tive 2 sentimentos. Um, parecia que eu tava falando sozinho, parecia que ninguém tava me ouvindo. Foi quando eu virei ateu. E ao mesmo tempo, a sensação que se alguém tava me ouvindo, pra quem que eu tava orando? Será que era realmente um Deus de amor? Eu tive essa sensação. Será que eu tô orando pra um Deus de amor? Ou será que alguém tá me ouvindo? Deve ser coisa da minha cabeça. E continuei ali fazendo oração. E cara, eu não sentia mais aquilo que eu sentia antes. Aquela emoção, porque eu cria muito naquilo, né? Eu acreditava muito naquilo, né? E depois que eu comecei a me questionar, eu falei, cara, estranho. Aí algumas outras vezes no dia a dia, eu não tinha admitido que eu era ateu ainda, né? No dia a dia com a minha esposa ali, às vezes seja o que Deus quiser, né? Era fraco. Não era mais aquele seja o que Deus quiser, sabe? Era um seja que Deus quiser meio esvaziado, assim. Aí eu comecei a refletir, eu falei, cara, será que Deus existe mesmo? Será que Ele tá me ouvindo? Será que... Estranho, né? Comecei a me questionar, e eu vendo mais vídeo, quando eu virei agnóstico, né? Aí aquela coisa, tá, Deus da Bíblia realmente não dá, não acredito, mas deve existir um Deus. Aí eu fiquei crendo nesse, deve existir um Deus, né? Um criador do universo. Aí um dia eu caí numa live. Quem conhece essa história, muita gente já conhece essa história, tá? Mas eu tô contando pros novos. Aí eu caí numa live do Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa. E aí ele perguntou, e aí Douglas, o que tu é? Tu é crente? Tu é ateu? O que tu é? E eu era crente, agora eu sou agnóstico. Ele é agnóstico, tá? E aí? Como é que é esse teu Deus aí? Aí é o que criou tudo, né? O que rege o universo e tal. É mesmo, e como é que a gente pode saber dele, hein? Conta um pouco mais dele. Aí cara, ele é o criador, né? Eu acredito que ele criou tudo, tá? E o que ele faz de bom para a sociedade? E como é que eu posso pesquisar sobre ele? Porque a gente quer saber mais sobre ele. Aí cara, pois é. Cara, eu nem sabia essa questão de Deus Spinoza, nem sabia. Eu tava na migração ali, né? E aí eu fiquei meio bambaleei assim, né? Não... Aí ele, então tá, então difícil, é só mais um Deus então que tu acredita, né? Então tá. Aí ele passou pra outro lá, porque tinha um monte de gente na live, né?
E eu fiquei me questionando, cara, o que eu tô defendendo, velho? O que eu tô acreditando? Aí eu terminei aquela live, comecei a me questionar e aí eu percebi que eu já não tinha mais fé nenhuma. Aí eu falei, cara, eu fui enganado esse tempo todo, não é possível. Que eu fui enganado esse tempo todo, aí eu fui atrás, que dali me deu uma sensação de justiça. De falar assim, não, cara, eu tenho que alertar mais pessoas. Eu fui enganado, tem muita gente enganada, eu preciso alertar mais pessoas. Por isso que eu criei a rede social aqui Depois de Crente. Curta, compartilhe, pessoal. Siga nas demais redes sociais, lá no YouTube, né? Tem que cuidar aqui porque o algoritmo não gosta que fale da outra rede social lá. Vocês acreditam? Uma vez eu fui postar o vídeo e falei, sigam lá no Will. O TikTok tirou o vídeo no ar. Baniu o vídeo, dizendo que infringe as regras. É isso aí, tá, pessoal? Muito obrigado, tudo de bom aí pra vocês. Reflitam, uma mente que se expande nunca mais volta pro tamanho original.